Boa noite a todos, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra. Nessa transmissão você vai entender o que está por trás de recente reportagem condenando o uso de tratamento precoce na atual crise de saúde pública. As mídias têm se empenhado desde o início da crise para espalhar o pânico e desespero na população. Muitas pessoas estão morrendo de câncer e outras doenças que sempre mataram e sendo registradas no atestado de óbito como coronga. Aconteceu dentro da minha família. O irmão do meu sogro faleceu depois de uma longa batalha contra o câncer e o atestado de óbito, coronga. O truque é fazer o exame no paciente hospitalizado e, se der positivo mesmo sem sintomas, bum, causa mortes, coronga. Isso para inflar os números, espalhar mais ainda o pânico e vender a ideia de que a única alternativa é a vacinação, que já rendeu ao Sr. Bill Gates 200 bilhões de lucro a partir de investimento de 10 bilhões. Ele mesmo revelou esses números em recente entrevista. Então, acompanhe essa transmissão até o final e dá o seu like para que esse vídeo se espalhe. Isso é fundamental para que a verdade atinja mais pessoas. E se inscreva no canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil, ativando o sininho para ser avisado de vídeos que vão fazer você e sua família terem excelência em saúde. E pessoal, prepare sua pergunta ao vivo para eu responder no final. Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que o papel das mídias em espalhar o pânico em relação à pandemia levou muitas pessoas a ultrapassar o limite do razoável e se automedicar sem nenhum controle. Em geral, eu percebo que boa parte das pessoas, até mesmo por terem tido pouca educação formal, tem grande dificuldade em entender conceitos muito simples de administração de medicamentos. Eu mesmo percebo isso com clareza em muitas das minhas lives. Então eu digo para vocês que a automedicação, especialmente no Brasil, é bem complicado. Não recomendo que ninguém faça isso, porque se uma pessoa entre 100 comete um erro grosseiro com a automedicação, se tomar doses exageradas e for parar em pronto-socorro, isso será usado como justificativa para denegrir a imagem de medicamentos que podem ser muito úteis na pandemia. Existem interesses multibilionários atuando nas sombras, querendo denegrir medicamentos genéricos e baratos para promover medicamentos caros e outros tipos de intervenção. Recentemente, reportagem veiculada na principal TV brasileira misturou uma série de informações a respeito de complicações com o uso de medicações usadas no tratamento precoce, como antibióticos e corticoides, com o intuito específico de denegrir o principal medicamento antiparasitário sendo utilizado como antiviral no Brasil. Algumas pessoas supostamente desenvolveram insuficiência renal com o uso do antibiótico azitromicina, outras teriam desenvolvido diabetes com o uso de corticoides. E um casal de infectologistas alega insuficiência renal com o uso de vitamina D. Lógico, se forem realmente confirmadas essas complicações, todas as pessoas fizeram uso irracional e exagerado dessas medicações e sem acompanhamento médico. Os depoimentos dos médicos falando do uso inapropriado de várias drogas diferentes foram utilizados para denegrir especificamente o conceito de tratamento precoce e puseram os presidentes da AMB e CFM, que são cargos políticos, para falar sobre tratamento precoce, dizendo que não recomendam. Será que algum desses senhores realmente estudou esse assunto ou só estão repetindo o supostamente politicamente correto e razoável? O modelo que as mídias televisivas sempre utilizou para defender algum argumento foi de mostrar casos individuais para colocar a coisa no plano emocional, para o espectador se identificar com a pessoa contando a história. Outra estratégia sempre foi de mostrar o argumento de autoridade, entrevistar alguém em cargo de chefia, mesmo que essa pessoa nunca tenha estudado nada a respeito do assunto. É tudo muito raso na televisão. Até o jeito como eles escolhem as palavras na reportagem é proposital para jogar no ridículo uma droga que tem vários estudos a respeito. E a internet veio para revolucionar isso, colocando palestras antes só acessíveis em universidades e institutos de pesquisa na ponta dos seus dedos. Temos hoje a constante e progressiva perda do enorme poder influenciador da TV na divulgação de dados, em grande parte com viés de interesses financeiros, para servir quem paga mais.
Essa perda de poder vem atormentando a mídia tradicional, que resolveu lançar uma grande campanha coordenada para convencer a sua base que eles são os donos da verdade e que os discursos dissonantes são todos fake news. Infelizmente, os bilionários das redes sociais estão ficando alinhados com os interesses de metacapitalistas e estão aos poucos aderindo a esse discurso supostamente politicamente correto e cada vez mais censurando o conteúdo que não interessa aos poderosos. Eu tomei uma decisão muito difícil. Apaguei a maioria dos meus vídeos no YouTube falando sobre tratamento precoce com o vermífugo principal. Um desses vídeos tinha mais de 1 milhão de visualizações e era o mais visto do meu canal. Em uma guerra é importante saber quando recuar. Eu não estou nessa de divulgar a medicina natural e as verdades para você como parte de algum arrobo sensacionalista ou para inflar meu ego. Encaro tudo isso como uma grande maratona e não como uma corrida de 100 metros rasos para a fama instantânea. Então prefiro recuar no momento. Mas convido todos que tiverem capacidade intelectual que acessem os links na descrição para estudar vocês mesmos sobre o vermífugo, agora mal falado na TV. Chequei pela última vez em 6 de fevereiro de 2021 e já eram 37 estudos, sendo 19 de alto padrão científico, os chamados Randomized Control Trials, e 265 cientistas envolvidos. Recentemente se pronunciou sobre o vermífugo. Nessa nota, a farmacêutica norte-americana analisava a eficácia do medicamento no tratamento precoce do coronga. Prontamente, o diretor superintendente da Vitamedic, Jailton Batista, empresa que fabrica o medicamento para humanos no Brasil, ele rebateu a nota oficial. Aqui eu vou reproduzir ipsis literis o que o representante da Vitamedic falou. Só vou trocar o nome da medicação que termina com mequitina pelos termos genéricos vermífugo e antiparasitário, ok? Bem, vamos lá. Primeiramente, a não é produtor do vermífugo para humanos no Brasil. Desconhecemos qualquer estudo pré-clínico que essa empresa tenha realizado para sustentar suas alegações quanto à ação terapêutica no contexto da virose. A nota da coincide com os testes que ela promove no momento para desenvolver outro medicamento que também é contra a virose e cujos dados foram atualizados no seu site no dia de hoje, no caso, dia 5 de fevereiro de 2021. Agora, observação minha, não devemos nos esquecer que também é uma das empresas que desenvolveu vacina. Continuando a nota da Vitamedic, novamente é a empresa que fabrica o vermífugo no Brasil. Essa medicação é um produto de baixo custo e com histórico de baixo impacto em termos de efeitos adversos e largamente prescrita pela comunidade médica. Após a eclosão da pandemia, várias evidências médicas e estudos realizados ao redor do mundo indicaram o medicamento como antiviral e incluído em protocolos médicos de instituições públicas e privadas como adjuvante no tratamento da doença, especialmente nas fases iniciais. Isso ocorreu a partir de março de 2020, quando pioneiramente a Universidade de Monash, na Austrália, apontou o benefício da droga como redutora da replicação viral. Em seguida, outros estudos conduzidos na Inglaterra, Estados Unidos, Egito, Argentina, Eslováquia, Iraque, Peru, México, entre outros, apontaram o produto como antiviral e assim obtendo adesão de médicos e autoridades de saúde em inúmeros países, por ser especialmente uma alternativa eficaz, de baixo custo e reduzido risco quanto à sua segurança. Na Inglaterra, por exemplo, o pesquisador e consultor da OMS, Organização Mundial de Saúde, o Dr. Andrew Hill, da Universidade de Oxford, é um dos entusiastas do uso do produto para tratamento da doença. A partir dos Estados Unidos, o pesquisador médico Dr. Pierre Corey, da Universidade de Wisconsin, membro fundador e que preside o FLCCC, lidera uma aliança global de médicos que defendem o tratamento profilático a partir do antiparasitário. No Brasil, cientistas da área de farmacologia e mais centenas de médicos conceituados que estão na linha de frente da pandemia procedem da mesma forma por compreenderem os benefícios propiciados pelo medicamento. Um adendo aqui, eu mesmo já fiz vídeos sobre a FLCCC e posso afirmar que é uma entidade séria. Foram as orientações de médicos no Brasil e no restante do mundo que impulsionaram o uso responsável do produto. Tratar os pacientes numa situação emergencial e de elevada gravidade é uma prerrogativa do médico.
e mais do que isso, é uma questão de humanidade, pois, conforme o próprio Conselho Federal de Medicina, na portaria 4 de 2020, o princípio que deve nortear obrigatoriamente o tratamento do paciente portador da virose deve ser basear na autonomia do profissional médico, de modo a oferecer ao doente o melhor tratamento disponível no momento. Em nota recente, o Conselho Federal de Medicina reafirmou esse princípio da autonomia médica. O médico é quem decide que medicamento utilizar. A comprovada segurança oferecida ao uso do antiparasitário e mais dezenas de outros estudos desenvolvidos ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Egito, Argentina, Eslováquia, Peru e México, entre outros, deram ainda mais segurança e argumentos à comunidade médica, instituições de saúde pública e privada para incluir esse medicamento nesse protocolo de combate à doença. O crescimento enorme do mercado do medicamento, superior a 500%, novamente, produto de baixo custo e terapeuticamente de baixo risco. Naturalmente, esse aumento incomoda e pode ser o motivador de campanhas difamatórias na mídia, especialmente provocada por empresas que têm interesse em lançar produtos patenteados de alto custo para a mesma doença. Pessoal, não seja gado das grandes mídias. Estude, se informe, não delegue aos outros. Busque você mesmo a verdade e se informe sempre com quem coloca a informação de alto nível em primeiro lugar e não com quem distorce a verdade e fica no terreno do superficial. Eu acredito em você e não vou desistir em te ajudar.